Muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Eu me chamo Fernanda. No vídeo de hoje eu vou exibir para vocês um trecho de uma entrevista que eu tive com a doutora Luciane Lima, psicóloga, né? Nós temos aqui muitas pessoas diversificadas nesse canal, mas é uma parcela grande de pessoas que mantêm relacionamentos virtuais. Eu atendo aqui essas mulheres no privado com bastante... às vezes com bastante ânimo, às vezes com pesar, né? Tudo depende do que a mulher tá passando, do que a mulher tem aí para mostrar pra gente. E então a doutora Luciane, que vai dar aqui uma entrevista, ela vai esclarecer questões que provavelmente você, por não ter um entendimento técnico no assunto, você nem saiba que essas questões existem dentro do seu psicológico, tá? E aí vai uma dica. Ela também responde questões aqui no decorrer dessa nossa entrevista para mulheres que saíram já do virtual e estão vivendo ali debaixo do mesmo teto com um homem de uma outra cultura, porque eu também fiz umas perguntinhas nesse sentido. Então, vamos lá para uma entrevista com a doutora Luciane, que realmente entende, né? Vamos sair aí do campo da axiologia da internet, vamos ter aí um parecer profissional. Vai ser muito bom, assista essa entrevista, compartilhe com uma amiga que talvez esteja precisando de um apoio psicológico aí. Vamos lá, pessoal, vamos para a entrevista. Gente, então eu tenho a honra de apresentar para vocês doutora Luciane. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco e, por favor, fala um pouco aí do seu trabalho para as meninas. Oi, Fernanda, quero começar te agradecendo pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi o seu convite para participar aqui do seu canal. Fui conhecer um pouco mais seu trabalho e vi que a gente tem algumas coisas em comum, né? Nós duas falamos sobre relacionamento amoroso para mulheres, mas você tem um trabalho ainda mais específico porque você engloba a questão do relacionamento amoroso com pessoas do mundo árabe, né? Então traz essa questão cultural que é tão fundamental. Eu achei muito bom o seu trabalho e fiquei muito feliz de poder participar e contribuir de alguma forma. Então deixa eu me apresentar. Meu nome é Luciane, eu sou psicóloga clínica. Desde que eu me formei, eu comecei a atuar em consultório e começaram a vir mulheres com queixas em relacionamento amoroso. E aí eu fui me especializar nesse assunto, né? Fiz uma especialização em terapia de casal e família e fui vendo as diferentes influências, né, que fazem, por exemplo, uma mulher escolher quem ela escolhe para se relacionar amorosamente, né? Isso não se dá aleatoriamente. Então, fui me aprofundar nesse assunto. Hoje eu resido em Brasília, né? Então eu era do Rio, moro aqui há alguns meses e todos os meus atendimentos psicoterápicos acontecem na modalidade online. Eu tenho um trabalho também no Instagram voltado para psicólogas, então eu falo sobre relacionamento amoroso no atendimento a mulheres para psicólogas. Então eu dou dica para psicóloga, como atender essas mulheres, né? Eu falo sobre conceitos da teoria sistêmica, eu dou dicas nesse aspecto para que eu possa ajudar de alguma forma e contribuir essas psicólogas a atenderem também mulheres com queixas em relacionamento amoroso. Eu produzi um baralho, sou coautora de um baralho, que é uma ferramenta terapêutica, que é o baralho da autoestima. O baralho da autoestima, ele foi produzido tanto para uso das psicólogas em consultório com os seus pacientes, quanto para mulheres em geral. É uma ferramenta muito voltada para mulheres, né, e que trabalha diferentes aspectos da autoestima dessa mulher. Então é como um jogo terapêutico que a paciente vai percorrendo ali
né, que a mulher vai percorrendo ali para trabalhar aspectos da sua autoestima. E aí eu mando esse baralho para o Brasil inteiro, né? Ele tem a versão física e tem a versão digital. Então eu mando ele para o Brasil inteiro na versão física, mas também envio ele digitalmente, tanto para psicólogas quanto para o público em geral. Então vamos lá começar as perguntas. Deixa eu apresentar aqui, então já que eu tô falando do baralho, deixa eu apresentar aqui o baralho para vocês. Então, esse é o baralho da autoestima, que eu falei, né, que eu sou coautora. E aí são várias cartinhas, né, são 90 cartas aqui, ó, que tem tarefas, que tem sugestões de escrita criativa, enfim. Então, esse é também um trabalho que eu tenho com esse baralho, além dos meus atendimentos psicoterápicos e a produção de conteúdo que eu tenho. Vamos lá falar sobre aspectos tão importantes aí de relacionar-se amorosamente, sobretudo com parceiros do mundo árabe. Vamos lá. Então vai aí minha grande pergunta, minha primeira grande pergunta. É a seguinte, doutora, é possível que a pessoa consiga manter relacionamentos virtuais sem se iludir? Existe algo que as pessoas podem fazer para terem relacionamentos mais saudáveis e com menos ilusão? Fernanda, é muito importante que essa mulher esteja atenta aos sinais. Muitas vezes o parceiro ou a parceira emite sinais claros de que não é aquilo que essa mulher deseja. Só que ela não consegue enxergar. Por quê? Geralmente é porque ela já traz para esse relacionamento amoroso uma série de demandas, de faltas que já vem ao longo da sua vida. E projeta nesse relacionamento a expectativa, projeta nele a solução desses problemas, dessas questões existenciais até. E aí ela não consegue enxergar, porque ela está tão focada nesse objetivo que ela não consegue enxergar os sinais que o parceiro passa. Então, por exemplo, muitas vezes a mulher coloca no casamento a expectativa de solucionar essas questões antigas. Na mudança de país, a expectativa de ter um recomeço de vida. Então, eu vou mudar de país, a minha vida vai mudar, tudo vai ser novo, tudo vai se solucionar. Como se a sua história fosse ser apagada por conta de uma mudança de país e por conta de um relacionamento amoroso. O relacionamento amoroso, ele precisa ser bom por si só. A relação, ela não pode cumprir a função de preencher vazios e questões internas que são muito antigas. Então, ela acaba caindo, a mulher acaba caindo na cilada de o que acontece também é até enxergar os sinais, mas ela não é bem assim, ele vai mudar, ele vai ser diferente. E aí entra num outro caminho perigoso, que é de achar que se muda alguém e ninguém muda ninguém. Então muitas vezes o parceiro passa os sinais que não é aquele homem que ela busca, que quer um compromisso, por exemplo, que quer constituir uma família, mas mesmo assim ela insiste nisso. E aí a chance de se frustrar é enorme. Então é preciso separar o relacionamento amoroso das questões antigas, internas dessa mulher, para que ela consiga enxergar os sinais e consiga enxergar e qualificar, né, o relacionamento por si só. Conversando com mulheres que têm relacionamentos virtuais, escutando as histórias delas, nós começamos a perceber que existem um grande número de mulheres que quando elas se relacionam no virtual, elas se anulam muito como pessoa. E eu acho que é um grande problema, né? Então tem aquelas mulheres que ficam 24 horas por dia à mercê, né, dos seus parceiros, à disposição desses seus parceiros. Principalmente em duas situações. Uma, porque o parceiro, ele realmente não se incomoda, não se preocupa e ela fica 24 horas por dia ali parada, plantada, não faz nada.
esperando que esse rapaz mantenha contato. E a segunda, o segundo tipo, digamos assim, que é extremo oposto a esse, é quando o rapaz ele mantém contato 24 horas por dia, às vezes até exigindo que essa mulher faça chamadas de vídeo onde ela tá para comprovar. E esse contato 24 horas por dia acaba prejudicando essa mulher, tanto a viver sua vida pessoal quanto profissional. Muitas vezes a gente vê até mulheres que ficam desempregadas por conta desses relacionamentos, né? O que é uma coisa muito grave, ao meu ver. Então, tudo isso faz com que essa mulher ela se anule completamente no cotidiano como pessoa em virtude de um relacionamento virtual, que teoricamente, né, por conta de uma pessoa que ela ainda não conhece nem ao vivo. Aí vai a minha pergunta: é possível contornar essa situação de uma maneira que esses relacionamentos sejam mais saudáveis? É preciso entender que o amor precisa ser um motivo por si só e não um caminho para alcançar algo. Seja esse algo preencher um vazio existencial, seja esse algo dar um sentido de vida porque essa mulher não vê sentido nas outras partes da vida dela. É preciso entender que o relacionamento ele é parte de um todo. Então, cada uma de nós temos diferentes papéis sociais na vida. Então, por exemplo, eu sou mãe, esse é um papel social meu. Eu sou filha, esse é outro papel social. Eu sou esposa, eu sou psicóloga, eu sou amiga. Então, cada parte dessa, cada papel social que eu cumpro, a soma disso forma quem eu sou, ou quem eu estou sendo na vida. Forma o meu self, falando mais tecnicamente. E aí é preciso que a mulher, né, pegando esse meu exemplo e levando para a vida de cada mulher, é preciso que ela olhe para as diferentes partes da vida dela. O que acontece muitas vezes é que essas outras partes não a satisfazem. E aí ela projeta nessa parte relacionamento amoroso, né, nesse papel, tudo. Ela projeta nessa parte da vida dela a função que as outras partes deveriam dar e não dão por algum motivo. Então, um exercício que é muito simples e eficaz é essa mulher escrever mesmo num papel. Quais os papéis sociais que ela exerce na vida? Ela é mãe, ela é filha, ela é amiga, ela é trabalhadora, ela é namorada, é esposa, é noiva. E aí ela coloca de 0 a 100% quantos por cento ela dedica para cada parte desse papel social. Então muitas vezes ela vê que no relacionamento amoroso ela dedica 90% da vida dela, 90% do tempo dela ela dedica ao relacionamento amoroso. Aí ela olha lá e ela fala: nossa, eu sou amiga, mas eu dedico aqui 1%. Tem alguma coisa errada, isso não está equilibrado. Então ela consegue colocar no papel e olhar e enxergar como que isso não está distribuído corretamente. É claro que é quase impossível, é impossível o tempo todo a gente separar igualzinho em cada parte aquele percentual que a gente dedica de tempo. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, um ente, um filho doente, e aí nesse momento da nossa vida ele vai precisar de mais atenção, e aí esse percentual aumenta. Mas depois isso mais ou menos volta para um equilíbrio. Então é preciso a mulher olhar para a vida dela como partes, e cada parte da vida dela preenche um todo, que é a vida dela em si. Então, se isso está despencando, se ela está muito voltada para o relacionamento amoroso, o meu convite é que ela olhe para as outras partes da vida dela e observe para os outros papéis da vida dela, né, os outros papéis sociais, e observe se aquilo está ok para ela ou se não, sabe? Aquilo, na verdade, não tá legal. E aí, o que ela pode fazer para mudar? O que normalmente se observa é que esse tipo de relacionamento, com o tempo, vai se desgastando.
Porque a mulher, ela coloca toda a sua energia vital, todo o seu foco nessa parte que sobrou da vida dela, né? Porque as demais ela não dá atenção. Então, a única parte que sobrou da vida, ela coloca todo o foco. E aí o relacionamento fica tenso, porque o relacionamento é tudo. Então, se acontece uma briga, essa mulher fica desesperada. Por quê? Porque se ela perder esse relacionamento, ela não vai saber nem mais quem ela é. Porque ela já abriu mão de todas as áreas da vida dela. Então, o relacionamento, ao invés de melhorar, ele fica desgastado. Por isso que distribuir essa energia vital para as demais áreas da vida parece contraditório, mas traz uma fluidez e uma leveza maior para o relacionamento. Por isso também a importância disso. Quando você olha para as demais partes da sua vida, o relacionamento amoroso tende a fluir melhor. A sua autoestima melhora e o relacionamento amoroso fica mais leve. Pessoal, o vídeo com a doutora Luciane está ficando muito longo. Por conta disso, nós vamos dar aqui uma pausa e depois de amanhã continuaremos com a entrevista que a gente tá tendo aí, maravilhosa, para vocês terem mais informações. Então, por hoje é só. Fique com Deus, Filemen. Assalamu alaikum. Bye, bye, pessoal.